Três brasileiros Bom dia, Dorival. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Kiko Menezes, do Grupo Globo. Dorival, o Brasil está na 6ª colocação nas eliminatórias e vem de 3 derrotas nessa mesma competição. Qual o tamanho da importância dessas 2 próximas partidas nessa competição e como é que o senhor avalia esse momento da seleção atualmente? Bom, Kiko, não é um momento, naturalmente, não é um momento positivo dentro da competição. Porém, eu acredito muito em todo o trabalho que foi desenvolvido dentro da Copa América. O período de treinamento que tivemos para todos nós da comissão técnica foram dias importantes. Eu até senti um pouco mais em razão de tudo que nós vimos ao longo desse período de trabalhos e, principalmente, traçando um paralelo com o nosso rendimento, que talvez nós não tenhamos traduzido em campo tudo aquilo que nós fizemos em treinamentos no dia a dia. O que nos impressionou muito a evolução que a equipe vinha apresentando e é natural que tenha ficado assim sempre um gostinho um pouco amargo em relação ao que talvez pudéssemos ter realizado nessa competição. Porém, nem tudo foi descartado. Eu volto a dizer que eu acredito muito em processos e esses processos respeitados, eles acabam encontrando caminhos. Eu acho que nós já demos uma demonstração importante em jogos importantíssimos, inclusive 2 equipes que, coincidentemente, disputaram as finais da última Eurocopa. Então, equipes que, nos 2 jogos que tivemos confrontos interessantes e fica, acredito eu, um pouco também dessa imagem, que mesclada e naturalmente melhorada a partir desse momento, nós possamos alcançar essa recuperação que todos nós queremos. Eu acho que o trabalho é nesse sentido. Vamos voltar a fazer aí o máximo para que rapidamente encontremos um novo caminho e que esses 6 jogos que finalizem esse ano aí sejam encarados como 6 decisões fundamentais para a nossa sequência. Wellington. Vamos lá. Dorival, estou aqui na sua ponta direita, aqui perto da porta. Um abraço para você, para o Rodrigo. Você falou na sua apresentação de reaproximar do torcedor brasileiro a seleção brasileira. E agora vai para Curitiba, vai ficar muitos dias em Curitiba. Qual que é a mensagem para esse torcedor, para essa gente que vai ver a seleção e seu primeiro jogo oficial numa Copa do Mundo, junto com o Rodrigo, numa eliminatória? O que você manda de recado para essa galera? Que nós possamos, sim, cativar o nosso torcedor novamente. É natural que esse é um trabalho delicado. Só para vocês terem uma ideia, todas as abordagens que nos fazem, acredito que com o Rodrigo também, em qualquer cidade que estejamos, é que não tirem os jogadores das nossas equipes. E nós temos que começar a pensar de uma outra forma. A seleção brasileira, ela é muito importante, ela é muito mais importante do que toda e qualquer situação. Por isso, nós temos que dar toda a atenção possível à nossa seleção. Nós não podemos continuar pisando no produto que nós vendemos. E eu sinto muito isso. O dia a dia nas cidades nos mostram muito dessa condição. E eu acho que é um trabalho moroso, detalhista, que cabe a todos nós buscarmos essa recuperação. E eu tenho certeza que esse espírito vai mudar. Nós, daqui a pouco, teremos novamente o torcedor brasileiro ao nosso lado. Volto a dizer, é um trabalho paciencioso, não é simples, mas várias das ações que nós estamos realizando é no sentido de estarmos novamente com esse torcedor ao nosso lado. E eu sinto que isso já começou a alterar. E confio que mudará ainda mais com o passar de treinamentos, jogos e resultados. Resultado, isso sempre tem, né? A gente não pode pisar no produto, que é o Campeonato Brasileiro. No fato de estar falando do produto, Eduardo seleção Semblano, brasileira. Calfriclia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia.
Dorival, a gente vive 2 anos de oscilações com o Ramon, com o Diniz, com a sua vinda. E você falou sobre o termo renovação, e ele está sendo aplicado desde a saída do Tite, pós-Copa. Você não acha que esse momento delicado, essa renovação poderia ser um pouco mais branda, com jogadores mais experientes, justamente pelo momento ruim de peso, de grupo, de 6ª colocação de Copa América nas quartas? Muitos jogadores vão vestir a camisa pela primeira vez ou poucas vezes vestiram. Você acha que o momento não seria um momento de mais experiência para fazer essa migração de forma mais lenta? Obrigado, boa sorte. Muito obrigado. Eduardo, só para você ter uma ideia, nós temos 10 jogadores que estiveram na última Copa do Mundo, nessa convocação. As anteriores talvez tenhamos tido até um número um pouquinho maior. Mas, ainda assim, nós temos 10 jogadores que já passaram por um momento como esse. Nós temos alguns jogadores que já estão dentro da seleção brasileira há algum tempo. Alisson, Ederson, entre outros, Danilo, Marquinhos, enfim. Outros talvez pudessem aqui estar também. Eu não descarto nenhuma situação, nenhuma possível convocação, independente de idade, de clubes, naturalmente que levando-se em conta muito o momento de cada um deles. Mas acredito eu que todas as observações que estão sendo feitas são no sentido de nos darem a maior segurança possível em cada uma dessas convocações. O que eu imagino é que aconteceu um crescimento desse grupo, um amadurecimento um pouco mais rápido em razão dessa aproximação que nós tivemos dentro da Copa América, desse período que lá estivemos, e de tudo o que passamos juntamente com todos esses atletas. O que nós esperamos é uma resposta rápida. Nós tivemos agora um exemplo, e aqui um companheiro merecidamente, pelo brilhante trabalho que fizeram, alcançando uma medalha que tem um sentido de ouro, por tudo que foi realizado e desenvolvido, e que tiveram também um momento conturbado dentro de uma competição, o que é um fato natural. Todas as equipes passam por momentos como esse. O que nós temos que saber é administrá-los, temos consciência e não perdemos as nossas convicções. Eu acho que isso é um fato importante. E nos momentos mais difíceis, a resposta dessa equipe acabou acontecendo. Isso é um exemplo a todos nós. É um exemplo que buscou-se também entre aspas, uma reformulação e uma resposta que veio logo em seguida. Nós tínhamos um exemplo muito claro. A última Copa América ganha aqui dentro do país. Nós jogamos também nessa fase que fomos desclassificados pelo Uruguai, um mata em pênaltis com a equipe do Paraguai. Na ocasião tivemos sucesso e fomos à decisão da competição. Nessa, infelizmente, não tivemos o sucesso no momento importante, que talvez tivéssemos passado naquele instante, poderíamos sim estarmos brigando numa outra condição. Então, eu acho que tudo vai amadurecendo com o tempo. Nós temos que ter essa consciência. O brasileiro precisa aprender a respeitar um pouco mais processos. Isso, para mim, é fundamental. E sabemos que nós temos sim que corrermos atrás, até porque a posição que nós estamos nesse momento não é confortável. Então, nós temos que dar muito mais do que aquilo que temos feito até então. Só para me permitir complementar aqui também, falando sobre essa questão, não difere muitas vezes de clube. O processo de você utilizar um jovem ou não, ele se determina pela qualidade dele. É por isso que existe categoria de base de seleção, por isso que existe categoria de base de clube, para que ele consiga se ambientar o mais rápido possível para um nível de exigência. E essas etapas, elas são ultrapassadas pelos diferentes, né? Lembremos que o Ender, que teve com 17 anos, agora o Estevão, mais precoce ainda, mas, enfim, é pelo que ele está apresentando no clube dele. Lembremos também que as eliminatórias, por mais que a gente tenha que vencer, e vamos vencer, é uma preparação para um torneio que é a Copa do Mundo, que é um torneio muito rápido. Então, quanto mais atletas jovens hoje possam estar vestindo a camisa da seleção brasileira, como forma também
de ser preparada essa equipe lá para frente, em 2026, eu acho que é um ganho, eu acho que é um avanço, eu acho que é uma evolução. Entendeu? Por mais que aqui não se escolha por idade, né? É por momento, por qualidade, enfim, pelo que eles estão apresentando nos seus clubes. Então a gente tem esse cuidado também, mas o cuidado principalmente de não tolir e de não tampar a evolução desses jovens que hoje, graças a Deus, ainda no nosso país, surgem a cada competição que temos. Monique. Aqui no meio. Bom dia, boa tarde já, Dorival e Rodrigos. Monique Danello, TNT Esportes. Dorival, a gente viu que o Pedro aparece aqui na lista e sabemos que ele é um jogador que vive uma grande fase e tem uma característica diferente em termos ali do ataque, mas a gente sabe também que ele está lesionado nesse momento. Queria saber de você, se você já tem a garantia que no dia 2 o Pedro vai poder se apresentar à seleção ou se ainda há a possibilidade de você ter que fazer uma mexida na lista em relação a essa posição. Como é que tem sido esse acompanhamento e essa conversa com o Flamengo? Obrigada. Bom, Monique, tudo bem? Antes de passar ao Dorival, só para que fique claro que nós temos um processo realizado sempre antes do fechamento, né, da lista dos convocados. E, como de praxe, né, o Dr. Rodrigo Lasmar, que esteve ontem na sede aqui conosco, é constante a nossa consulta, né, porque nós temos o Dr. Rodrigo Lasmar, nosso fisiologista, o Guilherme Passos, e os outros membros da comissão que invariavelmente fazem esse contato, não só com os atletas, mas principalmente com os clubes e seus devidos departamentos. Então, foi feita a consulta, que o próprio Dr. Rodrigo Lasmar, né, fez também o departamento médico do Flamengo, e como realmente existe um otimismo de que ele volte em breve, foi relacionado por tudo que tu disseste, né, o momento, a característica, enfim, mas aí o Dorival vai falar melhor. Mas sabemos que se lá no final, antes de uma apresentação, ele não estiver nas melhores condições, obviamente que o substituiremos, mas hoje ele está confirmado na lista, sob essa expectativa de uma melhora e, obviamente, dele poder atuar no seu clube ainda até o dia da apresentação aqui da seleção. Eu acho que basicamente em cima do momento que ele viva, o pouco período que ele ficou afastado, as características do Pedro, tudo isso serão importantes, com certeza, para esse momento que estamos vivendo. E é um jogador que eu sempre tive muita confiança, acredito vocês tenham acompanhado, principalmente quando eu estive nessa última passagem à frente do Flamengo. Sempre foi um jogador que eu tive um interesse muito grande em que estivesse em campo pela capacidade e pelas qualidades que possui. Vamos, Igor. Rodrigo, Dorival, boa tarde. Acho que até um parênteses aqui só para a gente completar essa questão física. Não vai contar como pergunta, não, por favor, Rodrigo. Ah, não? Né? Só para a gente entender a questão se o Luiz Henrique e o Savinho também estão abrangidos nessa resposta sua anterior por conta de lesões, problemas médicos recentes, enfim. O Botafogo tirou ele do jogo, inclusive, passado. Vocês conversaram também só para a gente entender um pouco desse status. Essa dinâmica ela permanece, como eu disse, e com os atletas que por algum momento manifestaram algum tipo de queixa, mas também para todos os demais, viu? Realmente é uma dinâmica, é um processo, é um procedimento padrão utilizado em todas praticamente diariamente, tá, Igor? Mas a gente acentua muito mais aí nos dias que antecedem a confirmação da lista. Beleza. Então agora é a pergunta. Agora é a pergunta de verdade. Essa não foi pergunta. Não, só para tirar dúvida. Professor, tudo bem? Boa tarde de novo. O quanto exemplos da própria Espanha e da Inglaterra, nesse lançamento de jovens, te incentivam a fazer uma convocação do Estevão nesse momento? Para acrescentar esse rol de juventude aí que tem com o Hendrick já, enfim, com outros jogadores dessa faixa de idade. Oi, Igor. De um modo geral, sempre, ao longo da minha carreira, desde a minha primeira equipe Figueirense em 2003, 2004, eu apostei muito em jovens. Eu acredito e confio muito que uma mescla ela é necessária. Um primeiro momento ele teria que ter
quer fosse com 15, 16, com 20, enfim. É um jogador que vem despontando, vem nos mostrando coisas muito boas e eu espero que tenha uma carreira brilhante. Cabe a nós acreditarmos. Por isso que anteriormente eu sempre pedi, tenhamos um pouco de paciência com esses garotos. E assim foi com o Hendrick. Nós não podemos fazer uma avaliação precoce de um menino que vem numa evolução constante ao longo da carreira. Praticamente nos últimos 12, 15 meses, teve uma mudança impressionante em todos os aspectos da sua vida. Por isso, nós temos que ter muitos cuidados para que não percamos um menino que tem uma capacidade e que, com certeza, poderá nos dar aí um retorno muito grande. Vamos ter paciência com todos eles, mas estava merecendo pelas qualidades e pela condição que possui. Martinho, uma pergunta que seja pergunta. Vamos lá. Bom dia, Martim Fernandes, do Grupo Globo, aqui na sua reta. Dorival, você vai enfrentar dois técnicos estreantes, né? O BKSS nunca dirigiu uma seleção antes, vai dirigir o Equador. E o Alfaro, que você enfrentou na Copa América pela Costa Rica, não vai estrear, mas vai ser o segundo jogo dele pelo Paraguai. O que isso muda na sua preparação, no sentido de não ter histórico desses técnicos à frente desses times para estudar, para analisar? O que você espera da postura desses times, já que eles têm técnicos chegando? Nós também teremos aí a 9ª partida, né, à frente da seleção. Então, é muito pouco para que eles tenham uma avaliação um pouco mais complexa em relação a tudo que possamos fazer dentro de um jogo ou desenvolver ao longo de 90 minutos. Mas já enfrentei BKSS em outro momento e temos também uma amostra de tudo que ele vem realizando ao longo da carreira. Por isso que essas avaliações são fundamentais e necessárias para definições em momentos como esse. Kiyomi. Dorival. Rodrigo, bom dia. Bom dia. Rumo ao Hexa é projeto de longo prazo, mas para realizar esta terceira etapa, 2 jogos em setembro, até que Dorival quer realizar e o que você quer ver no seu time em setembro? Eu acho que um equilíbrio maior entre aquilo que nós apresentamos muito bem dentro da Copa América, que foi o nosso sistema defensivo, a nossa recuperação da posse de bola, mas um equilíbrio entre tudo isso e a criação, o que nos faltou para que completássemos todo o processo ao longo das partidas. Eu acredito que tenhamos ficado devendo muito nesse sentido. É um trabalho coletivo, naturalmente. Isso daí não especificamente a um ou outro atleta, mas de um modo geral. O importante é que nós tivemos uma amostra que nos deixou e nos fez acreditar muito ao longo de treinamentos. E eu espero que tudo isso nós possamos levá-lo a campo. Eu acho que esse é o detalhe que nos faltou na Copa América. Espero repetirmos principalmente a consistência que tivemos defensivamente, aliadas a uma criatividade maior entre a aproximação dos meias com os atacantes e uma presença mais frequente no campo adversário. Aqui à tua esquerda, Caio Mota, Globo Esporte, tudo bem? São 5 mudanças em relação à lista original da Copa América, a lista de 23 da Copa América, e 5 caras novas do futebol aqui doméstico do Brasil. Queria que você falasse um pouco o que te levou a fazer essas trocas. É performance de quem saiu, ou é momento de quem chegou, ou é parte física, enfim. Falar um pouco dessas substituições por opção. Obrigado. Ok, de um modo geral, assim, as alterações basicamente pelo momento, tá? Eu volto a dizer que todos foram avaliados e essas avaliações elas continuam sempre, a todo instante. Desde da primeira pergunta, né, do Edu, quando ele aborda em relação
a uma equipe um pouco mais madura. É tudo que nós queremos, que esses jogadores nos deem uma resposta. Ninguém aqui estará ou está descartado para uma convocação seguinte, ninguém aqui assegure uma posição. O que nós precisamos é do rendimento, estarmos melhores nessas 2 partidas seguintes, para que aí sim possamos começar a ter o esboço daquilo que nós temos apresentado. Eu acho que, para um processo de reformulação, você precisa de uma manutenção. A manutenção está aqui. A estrutura da equipe está mantida. Agora, é natural que, de repente, um outro elemento acabe completando de uma forma que, para aquele momento, ele seja importante e fundamental. E que, aqui estando, possa dar uma resposta que nos leve a acreditar numa convocação futura. É tudo que nós queremos. Por isso que o encontro desse equilíbrio de equipe será fundamental a partir de agora. E serão 6 jogos importantíssimos, onde nós teremos que dar uma resposta um pouco melhor. Rodrigo. Boa tarde, Dorival. Boa tarde, Caetano. Rodrigo Viga, Jovem Pan Reuters. O Paiva disse que não podia fazer 2 perguntas, vou fazer 3, tá, Rodrigo? Brincadeira. Depois, quando acabar, você faz as outras 2. Brincadeira. Dorival, por gentileza. Estou esperando ele beber água ali. Nesses contatos que vocês fazem permanentemente com os clubes, vocês chegaram a fazer um contato nesse momento com o Al Hilal para saber do Neymar? O Neymar, nesse momento, está nos planos de vocês para esses próximos 6 jogos? Não dos próximos 2, nos 4 adiante. É um jogador que vocês estão pensando mais para frente, ainda nesse processo de transição que precisa de um grau de experiência. O quanto ainda o Neymar você acha que pode ser importante, se especificamente para esses 2 jogos, vocês entrarem em contato para saber como é que está essa recuperação final dele? É um jogador importantíssimo, fundamental, decisivo, é um cara diferente, todos nós sabemos disso. Temos que respeitar o protocolo daquilo que ele vem apresentando até esse momento. Ainda não retornou por completo. Ele está fazendo um trabalho que será fundamental para ele na sequência, mas eu não tenho dúvidas que assim que esteja recuperado e em condições, ele voltará a ser relacionado. Eu acho que é um jogador que dispensa aí comentários. Todos sabem a importância que ele tem. Agora, tudo tem que acontecer no momento certo e adequado. Ainda é muito cedo. Vamos aguardar, até porque dentro do seu próprio clube, acredito que ainda esteja completando aí o seu processo. Dorival. Rodrigo do canal Vamos Aqui. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Minha pergunta é sobre as 2 novidades da lista. A gente tem aqui o Estevão, tem o Luiz Henrique, você já falou um pouco sobre eles, mas queria que você falasse um pouco mais sobre o que fez você trazer eles para a seleção pela primeira vez. Estão fazendo um ótimo campeonato brasileiro, enfim, mas queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu acho que a resposta está dada. Rendimento em campo, aquilo que eles vêm apresentando. São jogadores aí de um ótimo nível, têm nos mostrado coisas muito boas e acredito eu sejam merecidas aí as convocações. Vamos lá. Dozan. Bora. Dorival, boa tarde, Márcio Douza, do Lance. Você admitiu agora há pouco que a posição que a seleção brasileira está não é confortável. A comissão técnica da seleção considera que a seleção corre o risco de ficar fora da Copa do Mundo ou essa possibilidade inexiste? Obrigado. Não, a possibilidade é real para todas as equipes que estejam disputando. Ninguém tem uma posição definida ou definitiva em relação à tabela desse momento. Agora, eu tenho uma confiança muito grande que tudo isso se reverta ali na frente. E, se Deus quiser, ao final desse ano aí, nós estejamos num momento um pouco diferente. O trabalho é para isso. Patrícia. Boa tarde. Patrícia Lopes, BIM Esportes. Bem, Dorival, logo no início da sua coletiva aqui, você falou que é um momento decisivo, é um momento de recuperar a autoestima,
É o momento, principalmente, né, de voltar a vencer nessas eliminatórias. Mas a gente sabe que recuperar a autoestima assim, nesse momento também não é tão fácil assim, né? Não é como num passe de mágica. Como é que vocês estão trabalhando para isso? Como é que vai trabalhar essa parte psicológica também de toda a comissão, dos atletas? Obrigada e bom trabalho. Eu acredito que seja um trabalho sequencial. E tudo isso vai acontecendo com o tempo. É a maturidade de uma equipe. O alcance de resultados, naturalmente, trazem um conforto um pouco maior. Todos nós sabemos disso. Ninguém foge a esse contexto. Mas, para que isso aconteça, tem que existir trabalho. Trabalho que vai gerar, aí sim, resultados e sucesso. É tudo que nós estamos buscando, podem ter certeza, nós estamos trabalhando com muita intensidade, com muita dedicação, desde o primeiro dia que aqui chegamos, justamente para isso. É um processo. Nós estamos buscando uma reformulação. Alguns jovens estão sendo aí oportunizados num primeiro momento. Nós temos que ter consciência de tudo isso. Os resultados vão acontecer. O Brasil ainda será muito forte, podem ter certeza disso. Agora, tudo vai acontecer com o tempo. A maturidade dessa equipe só com o alcance de resultados importantes e com a sequência de trabalhos. É fundamental que todos acreditemos e trabalhemos um pouco mais nesse sentido de estabelecermos um novo momento para a seleção brasileira. Mas vamos com calma, que tudo isso aí vai passar. Eu não tenho dúvidas disso. Aqui à sua direita, Dorival. Cristian Gama, que é da Gama Esportiva. Tudo bem? Primeiro, tudo bem. Toda a sorte do mundo para você e para o Rodrigo. Obrigado. Você fala sobre processos, né? E tivemos aí a Copa América. E você mencionou aí a Copa América. O que, de fato, o que você vivenciou dentro da Copa América pode trazer de muito positivo agora para as eliminatórias com esses jogos do Brasil, que já é uma Copa do Mundo? O que você traz de lá de coisas positivas para ser incluída agora nas eliminatórias, para que o Brasil realmente volte a trilhar e a seleção traga o povo junto ao lado dela novamente? Muito obrigado. Olha, eu acredito que, de um modo geral, a noção do que é uma competição como essa, eu acredito que foi fundamental para muitos de nós que lá estivemos. A complexidade que representou, as distâncias que foram percorridas, o trabalho desenvolvido. Ao longo de todo esse período, nós pegamos vários jogadores em final de temporada e não tivemos uma lesão sequer, não tivemos necessidade de uma alteração ao longo da competição, o que foi um fato muito importante. Quer dizer, todos nós aprendemos, de alguma forma, a convivemos com algumas alternâncias que não acontecem em clubes, por exemplo. É um fato isso. Porém, precisamos ainda de muito mais. É natural, nós temos consciência disso. Quando eu falo em processos, é tudo que nós não respeitamos no nosso país em qualquer área de atuação, não apenas no esporte. E é isso que nós precisamos começar a termos a consciência, que processos são fundamentais para o desenvolvimento de trabalhos e alcance de resultados. Boa tarde, Dorival. Boa tarde, Rodrigo, Paiva, Rodrigo Caetano. Thiago da Band. Dorival, e para o Rodrigo Caetano também. Há algum tempo, a gente falava muito sobre a seleção brasileira estar internacionalizada, no sentido dos jogadores convocados serem quase sempre, alguns anos atrás, de times europeus. E de um tempo para cá, a gente vem vendo a seleção ter jogadores do Brasil, né, jogando no Brasil, serem convocados. O Dorival até falou em uma resposta anterior sobre passarem em algumas capitais, algumas cidades do Brasil, e torcedores pedirem para que os seus atletas dos seus clubes não sejam convocados. Mas essa resposta de terem jogadores de times nacionais sendo convocados para a seleção brasileira é uma ideia de também que aquele atleta que sai cedo do Brasil e decide retornar ao Brasil, ele também está sendo visto novamente, está tendo mais visibilidade para que ele volte à seleção, como o caso do Luiz Henrique, que saiu muito cedo do Brasil e agora retornando ao Botafogo consegue uma vaga na seleção brasileira? Olha, para as equipes sul-americanas, para vocês terem uma ideia, é muito complicado nós não falarmos em atletas que estejam fora do país. Só um exemplo, assim, apenas para que possamos mostrar dados. A seleção argentina, ela tem um atleta apenas jogando no campeonato argentino. Nós tínhamos o Bento até 2 meses atrás, talvez, atuando dentro do nosso país. Nós tínhamos
Quem mais? Hendrick, da mesma forma, atuando no nosso país. Nós tínhamos também Beraldo, até 5, 6 meses atrás. Então, essas mudanças, elas acabam acontecendo. Se somarmos todos aqueles que estavam na primeira convocação que aqui fizemos, e talvez até que o Fernando tenha feito, talvez nós possamos perceber, né, o nível de mudança que acontecem de uma convocação para outra, até pelo espaço entre uma e outra. O que a gente tem que continuar é acreditando que nós, como formadores, né, produzindo talentos a todo momento, nós estejamos sempre com esse processo e amadurecendo cada dia mais, para que nós possamos ter esses jogadores um pouco mais tempo dentro do nosso país. Que primeiro eles nos deem um retorno técnico, para depois sim buscarmos um retorno financeiro a cada clube. Eu acho que isso é fundamental que aconteça daqui para frente, que nós aprendamos a vender. É fundamental para que esses jogadores ganhem também um pouco mais de preço e principalmente deem um retorno muito maior tecnicamente aos seus clubes. Só para complementar, já que eu fui citado, eu vejo pelo lado positivo, né? Até pouco tempo estava representando um grande clube do futebol brasileiro e um dos atletas que está conosco aqui também fez esse caminho, foi para a Europa, voltou, que é o Guilherme Arana, e hoje representa o Atlético, representa o Galo na convocação. Eu acho que é uma sinalização extremamente importante para os clubes e para a nossa liga, porque o que determina os nomes estarem aqui é a qualidade, é o momento, é o desempenho e também a competitividade. Quando eu falo liga, eu falo Campeonato Brasileiro. Hoje ele é extremamente atrativo para todos, enfim. Então, esse nível de qualidade elevado no nosso futebol e que muitas vezes a gente fala até de uma outra forma, manifesta de uma forma diferente. Nós temos que valorizar realmente o futebol brasileiro, porque tem grandes talentos surgindo, outros voltando. O que antigamente víamos eram jogadores já numa idade avançada retornando. E tu citastes aí alguns tantos que estão voltando ainda jovens e outros tantos ainda num processo até de desenvolvimento. Então, né, eu vejo pelo lado positivo. E por último, se alguns clubes, né, e alguns torcedores muitas vezes pedem, pô, não leva o meu jogador. Quando a gente está num estádio e que tem um atleta do seu clube representando a seleção brasileira, eu já ouvi muitos cânticos gritando o nome desse atleta e falando é a seleção. Então, na minha visão, é orgulho sim para o atleta, é orgulho sim para os clubes terem os seus representantes vestindo a amarelinha do Brasil. Não tenho dúvida alguma, do mesmo modo que é orgulho para nós, será orgulho sempre para esses profissionais do esporte. Marcelo, vamos lá? Oi, Rodrigues, boa tarde. Dorival, boa tarde. Marcelo Coelho, da TV Globo, do Sport TV. Opa. Mais uma vez, uma pergunta sobre a base de observação e o critério na convocação, porque vocês bem citaram, são períodos diferentes da Copa América para cá, para quem atua no futebol brasileiro e para quem atua no futebol europeu. Aqui, atividade ininterrupta, e na Europa, pré-temporada, primeira rodada apenas dos campeonatos. E aí eu gostaria de citar assim, 2 exemplos, por exemplo, de jogadores que a gente talvez esperasse ver na lista, Douglas Luiz e Andréas Pereira, né, que tinham aparecido ali na Copa América. E o Douglas Luiz, na Juventus, clube novo, ficou no banco na primeira rodada, jogou um pouquinho no fim, foi reserva do Kefren Turan e do Locatelli, lá do técnico Thiago Motta, que assumiu a Juventus. E pelo Fulham, o Andréas Pereira foi titular na primeira rodada contra o Manchester United. Não é uma desvantagem muito grande como abordar esses jogadores que estão na lista de vocês, na lista longa para o trabalho até o fim do ano, mas que talvez possam ter ficado assim, né, um pouco impactados com a ausência? Olha, que não fiquem de maneira nenhuma. Primeiro, porque são critérios para cada partida. E é natural que uma ou outra alteração ela aconteça.
Eu volto a falar, o nível de treinamentos que nós tivemos na Copa América nos impressionou muito e criou ou gerou uma expectativa muito positiva. E, olha, eu não posso apontar um jogador que tenha nos decepcionado em sentido nenhum. Para um momento como esse, de repente nós precisamos tecnicamente ou taticamente, ou até pelo momento que viva, de determinado atleta. Eu não descarto ninguém, nem por idade, clube, aonde esteja atuando, podem ter certeza que nós estamos tentando ser criteriosos em todos os sentidos nas nossas convocações, justamente para isso. E nos preocupamos muito com aqueles que não estão relacionados na última chamada. Por quê? Porque merecem sim uma atenção e um respeito sempre. E, acima de tudo, saberem que estarão sempre sendo observados. Por isso que novidades podem acontecer a qualquer momento, quer sejam atletas aqui de dentro ou não. Porém, todos serão respeitados até o último instante. Aqui, Dorival. Aqui, ó. Alan Santos, do BTB Esportes. Uma boa tarde. Queria que você falasse um pouco sobre você, técnico da seleção, conversar também com os técnicos aqui de times brasileiros. Por exemplo, o Tite, no último final de semana, reclamou um pouco sobre o calendário. Já o Arthur Jorge, nessa semana, falou sobre o Luiz Henrique ter a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira. Como ter esse equilíbrio entre o clube e a seleção, até mesmo para esses jogadores que estão aí vivendo o auge da temporada, não acabar estourando fisicamente, também não atrapalhar esses jogadores dentro dos seus clubes e por você poder contar na seleção brasileira. Eu vivi ao longo de 20 anos em clubes e é natural que todos nós, quando estamos, nós sempre estaremos defendendo o melhor para os nossos clubes, sempre, em todo instante. Hoje, eu entendo um pouco mais o que é a distribuição de um calendário com aquilo que nós estejamos passando em momentos como esse. Vivi isso daí em todos os momentos. Os clubes chegando em momentos decisivos de competições, o acúmulo de jogos, as várias competições em sequência, as pessoas não entendendo porque se coloca um time mesclado, um time misto, ou um time completamente modificado de uma quarta para um domingo. Então, justifica-se em cima de tudo isso. Se quisermos mudanças, eu acredito que nós tenhamos que ter um encontro de todos. Nós precisamos apararmos algumas arestas? Talvez sim, para que melhoremos a qualidade do nosso futebol. Apenas um lembrete, as competições elas são definidas por todos os clubes. A distribuição dos jogos ela é feita pela CBF com as datas que existem. Ou aumentemos o número de meses, ou temos que encontrar um outro caminho. Aí nós precisamos discutir. Mas a distribuição ela é feita em razão dos campeonatos que são definidos por todos os clubes. Por isso que nós temos que parar em algum momento, se quisermos um tipo de alteração.